Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar a saga de Daniel. Eu quero deixar Daniel, mas ele me gruda assim pela perna e fala, vamos um pouquinho mais. Porque Daniel é difícil demais. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Quando as coisas aconteceram para Daniel, Daniel tinha uma dúvida terrível. Daniel, assim como você e eu, cria em Deus. Daniel esperava a salvação, que para ele significava o Messias. Daniel ansiava ver o Messias. Então, no capítulo 7, ele vê reeditada a história da estátua de Nabucodonosor. No capítulo 8, ele vê a história reeditada de Nabucodonosor. No capítulo 8. No capítulo 9, ele também vê a explicação do capítulo 8. Só que o capítulo 9, ela tem um detalhe a mais. O capítulo 9, ele recebe a visita de um ser celestial, Gabriel. Enquanto ele está orando, alguém toca no seu ombro. É Gabriel. Ele fala assim, Daniel, você é menino muito amado. Deus ama você. Mas Deus não disse isso só para Daniel. Porque os profetas são para nós. Jesus disse, credes os seus profetas e prosperareis. Então, meu amigo, esse verso está lá em Crônicas 2:2. Mas Jesus disse, ouçam a lei e os profetas. Jesus disse alto, ouça o que falou o profeta Daniel. As coisas que falou o profeta Daniel foram tão estupendas, foram tão exageradamente certeiras, que houve alguns, e até hoje eles estão por aí, blá blá blá, houve alguns que disseram que não, Daniel não foi esse ministro do rei Nabuco. Daniel viveu bem posteriormente, porque o que ele conta, com tanto detalhes sórdidos, detalhezinhos terríveis, isso só pode ser contado por uma testemunha visual. Isso só pode ser falado por alguém que viu a cena. Você entende? Por isso muitos desacreditaram Daniel. Mas graças a Deus, o vigia das pessoas, sabendo disso, o Messias esperado por Daniel falou para o povo, falou para Daniel. Sim, ele falou para Daniel lá no rio Lai, rio Tigre, nos rios lá. E ele repetiu ali no Monte das Oliveiras. Sim, vocês estão ouvindo o que disse o profeta Daniel? Você está ouvindo mesmo? Entenda,
ouça o que disse o profeta Daniel. E que disse o profeta Daniel? Ele disse no capítulo 7 e capítulo 8. No capítulo 9, ele faz uma grande oração intercessora pelo povo e por si mesmo. Ele falou: Senhor, nós somos pecadores, mas eu não estou entendendo nada. O Senhor nos tirou do Egito, da terra da servidão, e agora o Senhor nos colocou aqui, nessa grande Babilônia. Mas o Senhor disse que ia ser 70 anos, já está faltando 1 ou 2 anos só. Vai acontecer isso mesmo? Aí Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus amorável, Deus amor, mandou alguém em socorro a Daniel. E quando Gabriel tocou no seu ombro, Gabriel falou assim: olha, você é um menino muito amado por Deus. Sim, porque quando você começou a sua oração, a oração de Daniel, ai, sábado eu estava na igreja, teve uma irmã que fez uma oração de Daniel, uma oração muito importante. Ela orou pela família, pela igreja, pelo culto que ia ter. Ela orou por tudo. Orou tanto que meus joelhos começaram a doer. Chegou uma hora e a nossa igreja lá, ela é um piso rústico. Não rústico. Rústico seria esse, piso de calçada. Era um piso, esses pisos cerâmicos. Quando eu disse rústico, eu quis dizer duro. E aí meus joelhinhos não aguentaram e eu me levantei da oração um pouquinho antes de acabar. Estou me confessando. E aí eu fiquei sentado quietinho, esperando a oração terminar. Orando também, não é? Dizendo amém, quando a irmãzinha orava. E a oração de Daniel, nós já falamos que durou 9 minutos. Quando começou, Deus mandou imediatamente a resposta. E aí eu disse que a distância do céu até a terra era de 9 minutos, que foi o tempo que, se você começar a ler ali, você vai ver que é mais ou menos 9 minutos aquela oração. Mas só que aí, depois no capítulo 10, Daniel vai fazer outra oração. Porque depois da oração, das revelações que ele teve no capítulo 8, Deus veio e deu mais revelação, que são as profecias do capítulo 10. Só que essas deixaram ele muito abalado. Não sei se foi essa que deixou ele muito abalado, porque houve vários momentos ali de oração, pelo menos 2. E a dúvida que ele tinha era sobre Daniel 8,14, que dizia que o santuário seria purificado depois de 2.300 tardes e manhãs, depois de 2.300 anos. Aí Daniel falou: Senhor, como pode ser isso? Se nós não temos nem templo, ainda está faltando 2 ou 3 anos para a saída do povo para Jerusalém. O Senhor sabe, a construção de um templo leva 7 a 20 anos. E como que o santuário vai ser purificado? Como assim? Eu não estou preocupado, Senhor do céu, com a purificação do santuário daqui a 2.300 anos. E Daniel falou junto com o povo: nós queremos saber quando que o Messias vai aparecer, porque nós temos que construir esse santuário, que no futuro a história falou que Zorobabel fez, Neemias fez, Esdras fez, e depois Herodes reconstruiu ou reformou, e
Jesus, o próprio Messias, habitou o santuário, o tabernáculo feito por Herodes, ou Zorobabel, dependendo de como você entende a história. E Jesus, sentado ali no alpendre do santuário, do templo, e no Monte das Oliveiras, ele sempre falava, e ele falava assim: vocês estão ouvindo o que disse o profeta Daniel? Daniel viu tudo. Daniel viu. Eu falei ontem o período desde quando foi decretado a saída do povo de Babilônia para Jerusalém, até o nascimento do Messias. Daniel viu eu nascendo. Profetizou o meu nascimento. Vocês ouviram o que diz o profeta Daniel? Ouça o que o profeta Daniel disse, porque o que ele disse aconteceu à risca. Eu sou o Messias, disse Jesus. E Daniel entendeu que o Messias nasceria no quarto reino. Então, o primeiro era Babilônia, depois era Medo-Pérsia, depois era Grécia e depois era Roma. E aí, depois desse quarto reino, viria o quinto reino do Messias. Por isso que os contemporâneos de Daniel olhavam para Jesus e via ele com a espada fumegante na mão, matando todo o exército romano, inclusive o imperador. Por isso que eles fizeram futrica e falaram que Jesus estava contra César. Eu não estou contra César não, vocês estão entendendo errado. Mas foi o profeta Daniel que disse que depois do quarto reino, o Senhor viria a assumir o governo. Ele falou assim: é verdade, eu vou assumir o governo. Depois desse quarto reino, império, virá o império de Deus. E eu vou ser o comandante, tá certo. Mas lembra da assolação assoladora, da devastação assoladora de que falou Daniel? Lembra? Essa devastação vai acontecer. Saudações, meu irmão. O senhor tá bem? Tá acompanhando direitinho? Tá entendendo? Qualquer dúvida é só digitar lá. Deus abençoe, vai com Deus. Então, ele explica. O meu amigo passou aqui. Eu esqueço o nome deles, mas é meu amigo que apareceu aqui no vídeo anterior. Não ontem, mas Antonte, ou 3 Antonte. Então, meu amigo, eu tô falando com você agora. Entenda. Se você não entendeu, leia de novo. Não tenha pressa. Não sai correndo. As profecias são prato de mingau. Já comeu mingau? Adoro mingau. De fubá, de trigo. O mingau cai dentro da panela. E esse mês é época de mingau. Não é mingau, é curau. O curau é quente, cai dentro do prato. Você vai meter a boca lá no centro do prato? Não, seu tonto, você vai queimar a boca. Você vai comer pelas beiradinhas, porque na beiradinha tá mais frio. Vai comendo devagarinho. Daqui a pouco você comeu todo o mingau e não se queimou. Profecia é prato de mingau quente. Tá fervendo. Então Daniel 8:14 é o centro desse pires de mingau. Foi por isso
que Daniel falou: Senhor, me explica esse curau aí. E aí o Senhor chamou ele e falou: olha, essas profecias que eu te dei de 2.300 anos, ela é bem longa. O templo não vai ser construído no final dessa profecia. Não, meu amigo. O templo vai ser construído agora. Então, no final de 490, vai somando lá. Desde que saiu o decreto de reconstrução, você ainda continua no reino de Ciro, não é? Ciro, o meu servo, você não leu lá em Daniel? Não, Daniel é você. Você não leu lá em Isaías? O Ciro vai vai invadir Babilônia e vai dar uma ordem para que Jerusalém, vá com Deus, seja restaurada. Jerusalém será restaurada. E nesse templo virá o Messias. E o Messias sou eu. Ele falou: eu sou o Messias. Na época de Jesus, saudações, minha irmã. Na época de Jesus, existiram vários Messias falsos. Só que eles, comparando ali com as profecias, o único Messias que encaixava era esse Messias, Jesus. Aí Jesus já pega os discípulos de Daniel e fala: olha, no final da profecia de Daniel, no tempo do fim, virão falsos profetas em meu nome. Vão dizer: eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali, não acrediteis. E ele termina o capítulo 24 de Mateus dizendo: aonde está o cadáver, ali se juntarão os abutres. Gente, esse verso de Mateus 24, acho que é 28, me deixa encucado. Falei: o que Jesus está querendo dizer? Abutre. Ele fala de mortos. Ele fala: vocês mataram os profetas. Os túmulos estão bonitinhos por fora e por dentro podridão. Aí outro dia eu estava lendo Jó e vi o mesmo verso. Jesus estava como que parafraseando Jó, porque disse que, não lembro se é falando da sabedoria, acho que é Jó 28, onde ele fala que os abutres comem, matam a presa e os seus filhotinhos lambem o sangue. Eu não sei, mas só sei que é assim. Aí eu liguei uma fala na outra. Então, Jesus deu a resposta a Daniel. Ele disse: você vai descansar agora, mas essa profecia são para muitos dias à frente. E aí, 400 e tantos anos depois, nasceu Jesus, o Messias. E aí ele fala para os líderes de Daniel, porque os carinhas estavam estudando as profecias. Os discípulos compreenderam completamente que ele era o Messias. O Messias que Daniel disse que viria. E ele disse, Daniel falou de uma destruição assoladora, devastadora. Isso vai acontecer. Vai acontecer daqui a 40 anos. E quando isso acontecer, orem para que não seja sábado. Orem para que não estejam grávidos. Porque quando
general romano invadir Jerusalém, vocês vão ter que fugir, sair correndo, fugir para as montanhas. Então ele estava falando de duas maneiras, falando para os ouvintes dele, porque dali a pouco o templo seria destruído, Jerusalém seria assolada, e estava falando para o público do final das 2.300 tardes e manhã. Tadã! Nós! Porque no final das 2.300 tardes e manhã, o santuário seria purificado. Como que o santuário era purificado? A experiência dos dois bodes, um para Deus, outro para Azazel. O sacerdote pegava um dos bodes, sacrificava para Deus, e o outro ele guardava ali para Azazel, para o tinhoso. Não matava ele, ficava ali. Então ele pegava o sangue aspergido do bode, que foi aspergido no santuário. Vamos pela ordem. Eu estou tentando correr para você, mas não dá. Primeiro, o sacerdote confessava o pecado sobre o bode para o Senhor. Saudações, meu irmão. Vá com Deus. E depois ele aspergia esse sangue nas pontas do altar. E uma vez por ano, era o dia do perdão, Yom Kippur. Aí, estava tendo esse ritual. Aí depois que ele confessava o pecado do povo e colocava no santuário, depois, acabou, tá todo mundo salvo, bonitinho, tá todo mundo perdoado, lavado, enxaguado, com as vestes de Cristo, aí sim, o santuário precisava ser limpo. Aí o sacerdote pegava os pecados do santuário e confessava sobre o bode para Azazel, o cramunhão, e não matava. Azazel não vai participar do santuário do ritual de salvação. Azazel, simbolizando Satanás, terá os pecados que estão no altar. Todos os pecados dos santos perdoados agora vão ser tirados do altar, simbolicamente confessados sobre o bode Azazel, e esse bode seria pego e levado ao deserto. Sim, esse bode Azazel é Satanás. No final das 2.300 tardes e manhã, começa o ritual de purificação do santuário celestial. Começa o grande Yom Kippur celestial. Tá entendendo, meu amigo? Sim, Jerusalém foi destruída, mas a profecia de Jesus, ela se estende até o final das 2.300 tardes e manhãs. São muitas tardes e manhãs, meu amigo. Desde o ano 538, que saiu a ordem para reconstruir Jerusalém, até 1889, eu não lembro agora a data, não importa, por volta do 1800. Tá entendendo? Então, em meados de 1800, acabou essa profecia, ou se cumpriu essa profecia. Só que nós estamos ainda na visão revelada sobre o templo que Daniel ansiava. Daniel ansiava a construção do templo, porque sem construção do templo não tem Messias. Sem construção do templo não tem Messias. Você está vendo que perigo que eu estou falando? Sim, porque tem alguém aí, uns malucos, não, com todo respeito, mas eles estão
Eu até vou trazer aqui um vídeo para o canal falando sobre isso. Eles estão construindo um terceiro templo. E o meu medo é que eles consigam fazer isso. E conseguindo fazer isso, para que existia o templo? Para sacrifícios. E eles já conseguiram uma novilha vermelha que eles usavam para os sacrifícios. E essa novilha vermelha já existe. E eles vão retomar o ritual do santuário. Só que, olha para mim aqui, ó. O ritual do santuário, ele exemplificava a vida de Cristo. Ele simbolizava o Messias. Então, aqueles que aderirem a esse movimento de novo santuário, você até pode fazer um santuário, como foi feito aqui em São Paulo. Muito bonito, eu nunca fui, mas tenho desejo de ir. Mas é apenas uma casa de oração, de adoração. Não devemos fazer sacrifícios de animais ali, não. O sacrifício que devemos fazer é nos oferecer ao altar de Deus. Nos oferecer em sacrifício. Mas eles estão aí articulando a construção do terceiro templo. E eu não sei, estão esperando o Messias? Mas o Messias que eles estão esperando não é o Messias nascido. Porque esse já nasceu. Então como é que é isso? Não sei. Só sei que quando começou a purificação do templo, quando Daniel abriu aquela porta e viu, ele teve a visão de um julgamento no céu. O ancião de dias estava com um livro, o mesmo livro que o João viu, o cordeiro tirando os selos em Apocalipse. E houve outros livros. Tinha um livro da vida, e tinha um livro da perdição, e tinha vários livros. Uma cena de julgamento. Esse julgamento começou quando? Ao final das 2.300 tardes e manhãs, ao final dos 2.300 dias, ao final dos 2.300 anos. Então ele começou por volta de 1800. Entende? Ah, mas eu que estou sabendo isso? Não, tem uns sabidinhos aí que estão falando isso. A nós carece aceitar a profecia. A nós carece estudar o livro de Hebreus, que fala do tabernáculo no céu. E fala que no céu tem um sacerdote sumo, que é Jesus. Porque ele já foi o cordeiro, ele já foi o castiçal, ele já foi a mesa da preposição, ele já foi todas as personagens, já foi o sacerdote, agora ele é o sumo sacerdote. Você está entendendo, meu amigo? Com isso em mente é que nós temos que ler Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Daniel. Só que as minhas preocupações, elas são tão grandes, que a gente não pode ficar só em Daniel. Eu tinha preparado falar do profeta Messias depois, mas aqui eles se encontraram, e nós temos que falar do profeta Messias, do profeta Jesus. Eu tirei a blusa, mas vou pôr de novo porque o frio está pegando. Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Eu vou pôr blusa porque o frio está pegando, está pegando. Ah, agora melhorou. Ah, essa não tem a capinha. Sabe o que é isso? Ah.
farinha. Uma vez perguntaram pro baiano. Eu não estou fazendo chacota não, porque eu sou baiano. Minha mãe nasceu na Bahia. Então eu sou baiano. Eu também sou paulista, porque meu pai nasceu em São Paulo. Então eu posso falar de baiano, posso falar de paulista. E também posso falar de paranaense, do pé rachado. Porque eu também sou paranaense, nasci no Paraná. Saudações às minhas belas cidades do Paraná. Eu, aliás, tenho orado por nossas belas cidades. Ore você também. Devemos orar por Jerusalém? Claro. Claro. Por todas as cidades. Então eu tenho uma lista de oração. Eu oro por minhas cidades. Alto Paraná, onde eu nasci. Paranavaí, onde eu vivi. Curitiba, a nossa bela capital. São Paulo, a nossa grande capital. Paris, a maior capital do mundo. Eu nem estou dizendo de dinheiro, eles também têm dinheiro. Mas quando eu digo maior, eu estou dizendo que Paris, eles foram o centro de uma grande controvérsia que trouxe muita perdição e hoje nós precisamos orar por Paris, orar por toda a França, porque foi lá que aconteceram alguns tópicos da história que marcaram o mundo. Estou falando de Napoleão Bonaparte. Então temos que orar. Essa é a minha primeira lista de cidades que eu oro. Também tem uma segunda lista. Eu vou mencioná-las aqui. E você faça suas listas de pessoas, de cidades, de lugares, de profissões. E você intercede regularmente. É isso. Ah, você não sabia orar até ontem. Ontem você aprendeu a orar com Daniel. E quando você vai para uma oração, você tem que ter em mente o que você vai fazer, o que você vai pedir, por quem você vai interceder. Então, Daniel estava orando, pedindo, intercedendo pelo povo. Porque o povo daqui a pouco ia ter que retornar para Jerusalém. Mas tinha um problema, nem todos queriam retornar. Sim, meu amigo, a vida em Babilônia não foi tão ruim assim. Foi ruim sim, porque eles foram mutilados. Alguns, aqueles que trabalharam com um rei como Daniel e seus amigos, provavelmente tenham sido mutilados. Por isso não tiveram herdeiros. Pelo menos Daniel, acho que não teve herdeiro. Se ele teve, foi algum escravo que ele tinha, não sei. Ai, até perdi o que eu estava falando, ô Senhor do céu. Ó, vigia das pessoas. Oração. Então nós temos que ter listas pelas quais intercedemos. E Daniel fez uma pergunta direta para Deus. Ele perguntou: quando é que vão acontecer essas coisas? Quando é que nós vamos voltar para nossa terra? Quando é que teremos o nosso templo de novo? Aí Deus fala para ele através de Gabriel e Miguel: seu tolinho, esse templo que você está tanto ansiando, é importante esse anseio, porque nele vai nascer o Messias, o Salvador do mundo,
vai nascer o quinto rei do universo, porque depois do Império Romano não haverá outro reino a não ser o reino de Cristo. Só que esse templo que você está dizendo aí vai ficar muito bonito, vai ser a glória dele será maior do que o do primeiro templo, porque o próprio Deus em pessoa, ou na pessoa de Jesus, vai habitar, a glória do próprio Deus, do Jesus, vai habitar esse templo. Mas aí Jesus, já falando para os seus discípulos e para os conservos de Daniel, fala: não vos maravilheis com esse templo, porque eles falavam: olha, Senhor, as pedras, que maravilha, é mármore puro, mármores e madeiras vindas de Israel. E daí, isso vai virar pedra, vai virar pó. Você mora numa cidade mais humilde? Não tem problema, porque tudo isso vai virar pó. Eu moro na cidade mais rica do país. Sim, e eles também têm dinheiro. Mas todo o ouro, todo o metal reluzente, tá vendo? Eu gosto de coisas de metal. Todo o ouro, todo o metal reluzente vai virar pó. Por quê? Deus disse a Nabucodonosor: você não é eterno. E Deus disse a Nabucodonosor: você viverá, você vai virar bicho, mas você vai viver. Então você tem que escolher com qual Nabuco você vai seguir. Nabucodonosor vai embarcar no 777. Nabucodonosor, que está aqui representado na pessoa de seu filho, Belsazar, vai embarcar no 666, entendeu? Um é o Boeing que vai levar para o céu, a outra é a Satan Airlines, que vai levar direto para as profundas do inferno, porque as turbulências lá são muito grandes. Até esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando das cidades, não é? Então eu tenho mais 5 cidades por quem eu intercedo. Claro, na minha simplicidade. Eu não sou tão valente como o Daniel. Na verdade, eu tenho dores e sofro bastante. Então tem 5 cidades pelas quais eu intercedo. Então são cidades que eu vivi desde que cheguei aqui na cidade grande. Então eu cheguei em Cotia. Ali em Cotia eu vivi praticamente a minha vida religiosa, servindo a Deus e aos irmãos da Igreja Adventista de Cotia. Depois Carapicuíba, onde eu vivi também alguns anos, meus primeiros anos de casamento. Foi lá que eu casei com a minha flor. Conheci amigos. Depois eu oro por Itapevi e Jandira. São 2 cidades aqui que fazem limite com o nosso município. Eu já fiz aí caminhada, tem vídeos aí mostrando eu caminhando por todos esses municípios. Teve uma caminhada que levou 36 mil passos. Faltou uma cidade? Barueri. Aqui, depois que eu me casei, logo tempo depois, eu conheci a cidade, comecei a trabalhar na cidade. E aqui a minha filha nasceu, vírgula. A minha filha não nasceu aqui na cidade, porque na época, em 2002, nós não tínhamos uma maternidade especializada.
Como a minha esposa tinha problema pré-eclâmpsia, ela precisava de uma maternidade especializada. Então a minha filha nasceu no Hospital Regional em Carapicuíba. Um maravilhoso hospital. Aliás, a propósito, eles estão fazendo aqui, o governo do estado, um grande hospital para a nossa cidade, graças a Deus. A cidade já tem um hospital, mas ele deixa a desejar. Então é isso, orem por suas cidades, orem por seus amigos, orem por suas igrejas, orem por suas comunidades. Eu também oro pelas minhas comunidades de trabalho. Sim, todas as filiais, sucursais que eu passei, eu oro por elas. Então de vez em quando eu vou trocando. Então eu vou falar aqui, só para os irmãos entendendo como é que funciona a minha cachola. Eu oro por uma empresa cujo nome é Tomás Vitória, uma empresa cujo nome é Barleta, uma empresa cujo nome é Suzete, uma empresa cujo nome é Zacarioto, uma empresa cujo nome é Ana Irene. São filiais dessa empresa que eu trabalho, que são caras a mim. E você também precisa ter isso, tá bom? Já está acabando o nosso tempo e eu nem abri a Bíblia ainda. Por que eu fiz questão de falar tudo isso para você? Para você entender que a profecia, ela foi ao primeiro momento para Daniel, ela se referia aos acontecimentos históricos desde Belsazar até o imperador César, até o Império Romano. Se referia ao templo, se referia ao Messias, aos discípulos, aos apóstolos, mas também se referia até o final lá da destruição de Jerusalém no ano 70, mas também ela tem um significado ampliado, porque ali acaba os primeiros anos, os primeiros 500 anos mais ou menos da profecia, e depois ele se estende até 1800. E aí a gente precisa espiritualizar. Por isso quando a gente lê o capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, 12 de Daniel, a gente precisa espiritualizar para trazer até os nossos dias. E aí nós temos que escolher de que lado nós ficaremos. Do lado do Nabucodonosor ou do lado do Nabuco do Senhor. Sim, Nabucodonosor se converteu. Nabuco do Senhor, Nabuco do horror se converteu e virou Nabuco do Senhor. Amigo de Daniel. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias. Nós estamos no capítulo 10, mas eu vou pedir perdão para vocês porque o tempo voou. E o assunto do capítulo 10, ele é muito denso. Porque o capítulo 10, ele vai passear por Mateus, 7, 8. O capítulo 7 e 8, ele viaja no tempo e embarca em Mateus 20, 21, 22, 23 e 24. São 7 capítulos que precisam ser estudados juntos, porque daí você passa a entender melhor. Então, não vos preocupeis tanto com os símbolos, com as tiradas proféticas. Não se importe muito com isso, mas concentre-se no assunto que era caro para Daniel, no assunto que era caro para Isaías
para os profetas, num assunto que era caro para Daniel, num assunto que era caro para João, num assunto que era caro para os Messias, para os discípulos do Messias, num assunto que era caro para o Messias ali sentado, ora no templo, ora no Monte das Oliveiras. Meu irmão querido, minha irmã querida, atente para isso. Quando você lê os profetas, tenha o sonho do profeta, tenha o desejo do profeta. Qual que é? Ver o Messias. Daniel queria ver o Messias nascido. Os discípulos viram o Messias nascido, crescido e morrido. João viu o Messias nascido, crescido, morrido, ressuscitado. E agora ele ansiava o Messias vindouro, retornando à terra. Esse é o período de tempo que Daniel fala, desde 538 até 1800, arrastando-se até hoje, os nossos dias. Sim, olha ali, ó. No final desse período, aparece uma nuvem no céu, do tamanho de uma mão humana. E sentado sobre essa nuvem está o Messias. E o Messias já acabou o julgamento, já teve tudo, já teve as perseguições, já teve a destruição dos monstros de Apocalipse. E agora o Messias chega. E esse Messias é o próprio Cristo, que vai nos levar para o céu. Nós vamos embarcar no Boeing 777 para o céu. Você tem que estar nessa nave. Sim, você tem que estar nela. Porque quem não viajar nessa, vai viajar na outra. Você quer viajar na Saturn Airlines 666? O 766? Não? Então fique ligado, porque o segredo para ter a passagem no 777, a nave que vai levar ao céu, o segredo está aqui, nas profecias. Nós vamos falar do capítulo 10 hoje, mas eu não vou falar tudo, então nós vamos começar, porque o tempo já avançou, o dia já amanheceu. Passou o verão, chegou o inverno e não estamos salvos. Isso é perigoso. Passou o inverno, passou o verão, chegou o inverno. Nós precisamos estar salvos. Saudações, minhas irmãs. Amém. Segue lá o canal Vigia das Pessoas no YouTube. Vigia das Pessoas. É ele lá do céu, não sou eu não. Então nós temos que estar nessa nave, porque ela vai levar direto para o céu. Você entende? As irmãzinhas passaram aqui, me saudaram e eu perdi o que eu estava falando. Daniel 9, né? Então Daniel 9, ele faz aquela oração e no final da oração, vamos retomar aqui. Meu Deus, a hora voou demais. Demais, demais, demais. Ai, Senhor, misericórdia. Estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E ele falou: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe Jesus, serão 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas.
daqui a 69 semanas nascerá o Messias. Ele nascerá e será morto. Mas antes disso, ele fará concerto com muitos. Entende? É sobre isso que nós vamos falar a partir do próximo vídeo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.